Vamos abrir. Você trouxe sua Bíblia aí? Cadê sua Bíblia? Cadê? Mostra aí sua Bíblia. Olha aí. Todo mundo de espada na mão. Saber que é uma espada, né? É um livro aqui na terra, né? Mas espiritualmente a palavra fala que a Bíblia é uma espada. Diga para o seu colega que está do lado: você está numa guerra. Amém? Você sabia? Você sabia que você está numa guerra? Sabia mesmo? Mas diga de novo: mas Jesus já venceu essa guerra. Amém? Isso é o que a palavra declara. A gente está estudando aqui na igreja aos sábados um pouco sobre Apocalipse, né? E é um livro muito interessante, né? Isso tem, acho que para muita gente tem desmistificado o livro de Apocalipse, né? O livro de Apocalipse é dito como um livro super difícil, tem muita figura. Ele tem muita figura, tem muita visão, tem muita experiência espiritual, tem muita revelação, vamos dizer assim, no jargão da igreja. Mas é um livro que ele tem um bom entendimento, e a gente tem adquirido isso, um bom entendimento, que tem trazido uma linha de raciocínio, uma linha de pensamento que mostra claramente o papel da igreja, a vontade de Deus, o papel de Jesus nesses últimos tempos, e é muito importante para a gente, como cristão, entender o nosso papel nesse cenário todo que está acontecendo. O mundo está mudando muito, amém? E está mudando rápido. Mas não é só no mundo que as coisas estão mudando, as coisas também estão mudando na igreja. A igreja está mudando, não só em coisas ruins, mas em coisas boas. A gente precisa entender esse tempo e participar daquilo que está acontecendo. Engraçado que Jesus ele falou isso, né? Ele falou para o Pai quando ele fez a oração: eu não quero que tire eles do mundo. Então a igreja não é um lugar para você se esconder, mas é um lugar para você se instruir. Amém? E você participar da verdade ou do que está acontecendo no reino de Deus. E essa palavra de hoje, embora seja uma palavra assim, vamos dizer assim, muito familiar para a gente aqui, que fala do semeador, é uma das parábolas que eu gosto bastante. Primeiro porque Jesus, ele explicou a palavra, amém? Então fica muito mais fácil quando Jesus explica. Você concorda comigo? Então abra sua Bíblia aí em Mateus 13. Essa palavra também é dita em Marcos 4, em Lucas 8. Eu vou aí passear um pouquinho, falar um pouquinho em meio a esses versículos, né? Desculpa, vou fazer um pouquinho diferente. Vou pegar Marcos 4, tá? Vamos pegar Marcos 4. Então vamos abrir aí Marcos capítulo 4. No primeiro versículo aí. Vamos ler um pouquinho. Voltou, todo mundo achou? Amém? Amém? Posso ouvir um amém? Isso. Voltou Jesus a ensinar à beira-mar, e reuniu-se numerosa multidão a ele, de modo que entrou num barco. Diga assim: entrou num barco, onde se assentou, afastando-se da praia. E todo o povo estava à beira-mar na praia. Assim, lhes ensinava muitas coisas por parábolas. Fala assim: Jesus ensinava muitas coisas por parábolas. No decorrer do seu doutrinamento, ouvi: eis que saiu o semeador a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vieram as aves e a comeram. Outra caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca. E logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra parte caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram, e não deu fruto. Outra, enfim, caiu em boa terra e deu fruto, que vingou e cresceu, produzindo a 30, a 60 e a 100 por um. E acrescentou: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando Jesus ficou só, os que estavam junto dele, com os 12, o interrogaram a respeito das parábolas. Ele lhes respondeu: a vós outros vos é dado conhecer o mistério do reino de Deus. Mas aos de fora, repita comigo: mas aos de fora, tudo se ensina por meio de parábolas,
para que vendo vejo e não percebam, e ouvindo ouçam e não entendam, para que não venham a converter-se e haja perdão para eles. Então lhes perguntou: não entendeis esta parábola, e como compreendereis todas as parábolas? O semeador semeia a palavra. São estes os da beira do caminho, onde a palavra é semeada. E enquanto a ouvem, logo vem Satanás e tira a palavra semeada neles. Semelhantemente, são estes os semeados em solo rochoso, os quais, ouvindo a palavra, logo a recebem com alegria. Mas eles não têm raiz em si mesmos, sendo antes de pouca duração, em lhes chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandalizam. Os outros, os semeados entre os espinhos, são os que ouvem a palavra, mas os cuidados do mundo, a fascinação da riqueza e as demais ambições, concorrendo, sufocam a palavra, ficando ela infrutífera. Os que foram semeados em boa terra são aqueles que ouvem a palavra e a recebem, frutificando a 30, a 60 e a 100 por um. Amém? Pai, nós te damos graças pela tua palavra. A tua palavra é um alimento para nós. E que nós queremos hoje nos alimentar de ti. Que o Senhor possa trazer clareza, que o Senhor possa trazer entendimento, que o Senhor possa trazer revelação. Que teu Espírito possa trazer instrução a nós aqui. Trazer água, trazer o teu pão, trazer o teu vinho, trazer a tua paz. Que a tua provisão chegue aos nossos corações em nome de Jesus. Amém? Amados, essa palavra é muito bacana, muito legal, como Jesus ele explica, né, de modo tão claro a palavra. E ela tem uma importância muito grande, porque ela tem tudo a ver com a nossa vida hoje. Ela tem tudo a ver com o nosso crescimento. Ela tem tudo a ver com os propósitos de Deus, o propósito de Jesus para nós. Jesus ele falou que ele quer que a gente tenha liberdade, que a gente cresça, que a gente frutifique. Isso é um plano original do Senhor desde Gênesis. Ele falou para o homem dominar a terra, vir sobre a terra, sujeitar a terra e multiplicar. E nessa palavra do semeador, Jesus resgata isso. Ele deseja que nós venhamos a multiplicar, amém? Que você dê frutos, que você multiplique, que você não fique acomodado simplesmente, mas você comece a prosperar naquilo que Deus deseja fazer em você e através de você. Como eu falei antes, a igreja não é um lugar para a gente se esconder, não é um lugar para a gente se aposentar, amém? Amém? A igreja não é um lugar para se aposentar. Pelo contrário, é para vir para a luz, é para despertar o Espírito, para ouvir o Espírito Santo que quer falar conosco esse tempo, que quer te instruir a você não ser passivo da sociedade, das ideologias que ele tem atacado as famílias, as crianças, o que seja. O nosso adversário tem várias maneiras de nos oprimir. Mas a igreja é a igreja de Cristo, é a igreja vencedora que pode combater com a espada, com o espírito, com as armas espirituais. E aqui nessa parábola tem duas figuras muito interessantes no início. Primeiro tem a multidão, diga a multidão, e os seguidores de Jesus. Então isso aqui é um grande divisor de águas. Por quê? Porque Jesus ele tratava de uma maneira com a multidão e tratava de outra maneira com os seguidores. Porque Jesus ele quer o quê? Fidelidade, relacionamento, ele quer se aproximar, ele quer estreitar as relações, ele quer se relacionar conosco. E Jesus ele procurou pessoas para se relacionar, quando ele era o servo sofredor. Agora Jesus ele não é mais o servo sofredor, ele é o justo juiz, amém? Jesus não está sofrendo mais numa cruz, ele vem como um juiz, ele vem como um guerreiro, como um rei. Sabe, o general de guerra que fala nos livros, é assim como ele vem. Jesus vem assim agora. Então ele espera que a sua noiva tenha uma postura diferente. Ele espera que nós, como filhos desse general, ou participantes desse exército, tenhamos uma postura diferente. É uma diferença gritante daquele Jesus para o Jesus de hoje. Ele já virou a mesa, diga amém. Ele já mudou o quadro, ele já reverteu o cativeiro, ele já mudou o veredito. A palavra fala que o evangelho é boas novas. Deus não está chateado com ninguém aqui desse lugar ou de qualquer lugar do mundo. Mas ele tem as pessoas que ele deseja se aproximar, os seus seguidores.
Jesus fala em João, muito interessante essa palavra, ele fala em João 6,15. Sabe, depois de fazer aqueles milagres maravilhosos, se você quiser abrir, fica à vontade. Depois de fazer aqueles milagres maravilhosos, de multiplicar o pão e os peixes, e de andar sobre as águas, Jesus ele chega, e o povo imagina a loucura que estava essa cidade, esses lugares que Jesus passava. O povo estava ali maravilhado, o povo estava extasiado, e possivelmente, se você estivesse lá naquela época, você estava deixando tudo e seguindo Jesus. Cara, quem é esse cara que anda sobre as águas? Quem é esse cara que multiplica comida num tempo com certeza complicado de escassez, onde era difícil talvez fazer várias refeições por dia, né? Seguir uma orientação médica, coma de 3 em 3 horas hoje, né? E ele está nesse momento todo, e Jesus fala para aquela turma toda lá, em João 6,15, ele diz assim, ó: sabendo, pois, Jesus, que estavam para vir com o intuito de arrebatá-lo, para o proclamarem rei, retirou-se novamente sozinho para o monte. Jesus tinha feito vários milagres e a multidão começou a correr atrás dele. E Jesus, percebendo aquilo, ele vazou, ele foi se esconder. Sabe, porque existe uma mentalidade no meio da multidão querendo fazer Jesus o nosso supridor de todas as coisas materiais. Existe um pensamento no meio da multidão que trabalha para que seja levantado um provedor material para a gente. Isso é um desejo, isso acontece hoje na nossa mente cristã. E Jesus, ó, está fugindo disso, sabia, meu irmão? Jesus está fugindo dessas coisas. Isso a palavra dele diz aqui, ó. O pessoal estava atrás dele, ele ficou sabendo, Jesus não é bobo, Jesus não é trouxa, ele ficou sabendo que eles estavam com o intuito de vir para arrebatá-lo. Sabe o que é isso? Eles queriam tomar Jesus, eles queriam declarar e proclamar Jesus como rei, mas um rei que supre as necessidades, que tem sempre que atender os desejos materiais das pessoas. Esse pensamento, ele permeia a nossa mentalidade hoje, permeia a mentalidade de muita gente no mundo. Jesus é um supridor, um rei supridor, um beneficiador, onde a gente não precisa ter envolvimento ou compromisso, porque ele está lá, ele é rei, eu sou um reles coitado, que não me achego a ele, mas eu tenho a facilidade de estender a minha mão e pedir algo para ele, né? Então eles tinham a intenção de levantar um outro Cristo aqui, talvez um ídolo, um outro Cristo com outra imagem, um outro Cristo que pudesse ser aquele que vai suprir as necessidades dele somente. E nessa condição, Jesus, ó, se retira. Então esse é um pensamento muito comum que existe na multidão. Então para esse pensamento, Jesus não vai clarear nada, amém, irmãos? Jesus vai falar como? Através de parábolas. Para esse pensamento, para esse tipo de pessoa, que tem o olho terreno, que está com o pé enraizado na terra, que não consegue andar em fé, que não consegue perceber o seu espírito, que não consegue perceber o reino espiritual, acha que isso aqui é só um livro, acha que não existe verdade, que não tem oração, que a verdade hoje a verdade é conveniente. Quem vence a ideologia tem a verdade. O mundo hoje está assim, né? Quem vence a ideologia tem a verdade. Se a ideologia da família vencer, onde a família não é mais constituída de homem e mulher, a nova verdade vai ser, a família pode ser de qualquer maneira, como a Raquel mostrou aqui no culto da família, né? Lembra aqui dos bonequinhos? Quem estava aqui? Homem com homem, mulher com mulher, né? 2 maridos, 2 mulheres. Então quem vence essa ideologia hoje, quem vence essa ideologia, ele estabelece a verdade. O mundo está assim, não existe mais certo. É muito comum você ver esses programas de televisão, às vezes o participante, ele fala assim, mostra a sua verdade. Vocês já ouviram essa expressão? Já ouviram? Só eu. Faz tempo que eu não assisto, acho que ainda passa isso. Mostra a sua verdade. Então, quem vence
essa guerra ideológica hoje implementa a verdade. Mas essa mentalidade não é a mentalidade que Jesus vai nessa, ok? Jesus, ele tem os seus próprios desígnios, sua própria direção, a sua própria maneira de tratar com o povo, a sua própria maneira de tratar com as pessoas. É engraçado aqui que o pessoal aqui era tão terreno, mas tão terreno, que Jesus ele fala assim. Deixa eu ver se eu acho aqui. Aqui Jesus fala, ó, no 26. Em verdade, Jesus já tinha multiplicado pães e peixes. Ele tinha andado sobre as águas. Fugiu da galera que estava atrás dele. Encontrou com os discípulos no barco e entrou no barco. E ele fala aqui, ó, no 26. Em verdade vos digo, vós me procurais, não porque vistes sinais, mas porque comeste dos pães e vos fartastes. O pessoal tinha o olhar tão preso nas coisas materiais, tão preso na terra, que nem os sinais e as maravilhas chamavam a atenção deles. Só pelo que Jesus fez, pelo que Jesus proveu, pelo que Jesus dava. Quem ficasse à margem, quem ficava próximo ali, recebia também do milagre de Jesus. E João aí que registra esse momento que Jesus fala também para esse povo. Mesmo um povo que é material, mesmo um povo que não tem discernimento nenhum, Deus tem uma palavra para esse povo, amém? Talvez você às vezes não se sinta tão espiritual em alguns momentos, mas Deus tem uma palavra para você, amém? Talvez nos seus momentos complicados que você não se sinta tão forte ou tão firme, mas o Senhor tem uma palavra. Ele tem uma palavra aqui falando em João, eu creio que pode te abençoar falando com você essa noite. Diz assim no 27, olha, trabalhai, abre aí, acho que vale a pena você abrir, abre aí no 27, João 6, 27. Trabalhai não pela comida que perece. Vamos lá ler junto? Trabalhai não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque Deus, o Pai, o confirmou com o seu selo. Sabe, Jesus está falando que é preciso a gente mudar um pouco o foco e olhar um pouco para as coisas que são eternas. Jesus está falando que é necessário a gente não só olhar para a comida ou para as coisas materiais, porque essas coisas vão passar. Essas coisas vão sumir, essas coisas vão deixar de existir e elas não são tão importantes quanto às vezes parece para a gente. Claro que a gente tem urgência e necessidade, e a gente precisa trabalhar em cima disso, a gente precisa resolver essas coisas, mas é preciso que a gente olhe um pouco para isso, olhe um pouco para o outro lado. A vida não é só isso aqui, a vida não só constitui das coisas que nós vemos, das coisas que nós recebemos, das coisas que nós podemos tocar. Mas Jesus ele fala aqui, em outras palavras, para a gente trabalhar, ou seja, para a gente se esforçar por aquilo que é eterno, pelo que continua, pelo que a gente precisa realmente trabalhar com a ajuda do Espírito Santo, que ele fala aqui do seu selo. E a semente, a palavra que o Senhor coloca para nós, porque a semente é a palavra, ela nos ajuda a manter esse foco no Senhor. Amém? A gente precisa trabalhar contra os pensamentos da multidão, porque com essa multidão o Senhor não vai se revelar. Ele não vai trabalhar conosco, Ele não vai falar conosco. É preciso dessa palavra aqui do semeador, é preciso que a gente entenda que Jesus quer que você seja a boa terra, amém? Ele quer que você seja a boa terra. Porque a semente Ele libera, mas a gente precisa querer ser a boa terra. Para quê? Para a gente frutificar. Frutificar em quê? Em toda boa obra. Em tudo aquilo que Ele deseja fazer conosco. Em tudo aquilo que Ele deseja fazer com a nossa casa, com a nossa família. Isso não é um convencimento, isso não é um sentimento. Isso não é uma emoção passageira, não é um momento. Eu quero ser uma boa obra, eu quero ser uma boa terra. Isso é uma decisão, é uma escolha. Isso é uma postura, é uma determinação constante. Sabe por quê?
Porque a palavra do semeador, ela não para de acontecer na nossa vida. Você já prestou atenção nisso? Ela não para de acontecer na nossa vida. Toda vez a gente pode vir a algum lugar, se reúne, e alguém ora, e alguém prega, e a gente se expõe à palavra de Deus. E aquela palavra vai frutificar? Vai produzir? Será que naquele dia a gente não está meio endurecido? Será que naquele dia a gente está meio seco para as coisas de Deus? Então a palavra do semeador, ela é uma palavra, talvez por isso Jesus fez questão de explicar essa parábola. Porque todo dia ela se repete na nossa vida. Não é uma coisa que eu fiz quando aceitei a Cristo, ou tomei uma decisão e por aí se resolveu. Não, eu sou exposto à palavra e eu preciso ter uma decisão de escolher, de me alinhar, de entrar naquilo que Jesus está direcionando e receber o benefício do fruto da minha obediência. Amém? Uma das coisas que Jesus espera de nós é obediência. Obediência à sua palavra. O teu esforço, o teu trabalho, a tua maneira de servir. Amém? Deus te abençoe, mas Ele espera de você obediência. Uma das maiores coisas, como um pai espera do filho, não é isso que os pais esperam dos filhos? Obediência. O nosso relacionamento é de paternidade, é de filiação, é de adoção, mas Ele espera de nós obediência. E Jesus, Ele fala que é preciso, em outras palavras, que o reino cresça em nós. E o evangelho, a semente, ela ajuda que o reino venha a crescer em nós e nós venhamos a amadurecer. Por isso que Ele fala, olha, não trabalha só pelo que perece, mas por aquilo que existe para sempre. E Ele fala a respeito do reino, né? Para que o seu reino cresça, para que o seu reino se expanda, para que a gente venha a ser parecido com Cristo, para que o seu reino se estabeleça. Até que aconteça o que diz em Apocalipse lá, né? Que os reinos dessa terra e desse mundo vieram a ser do Senhor e do seu Cristo. Sabe por quê? Porque se a gente não obedecer, se a gente não der ouvidos à palavra de Deus, a gente fica para trás. A gente não amadurece. Isso é opcional. Isso é uma escolha sua, é o favor de Deus de te respeitar, de te aceitar. Ele não força a porta, amém? Jesus não força a porta. E Marcos 4, voltando aqui em Marcos 4, ele fala muito legal. Ele fala da semente. Semente é um negócio muito louco, né? Você já prestou atenção? Ela parece uma coisa morta, né? Um grão de feijão, um grão de arroz, um grão de bico, um grãozinho de milho. Parece uma coisa morta, né? Mas tem vida ali dentro. Tem uma vida ali dentro. Ela só está esperando uma condição para aparecer, para surgir, para brotar. Né? Se você deixar o feijãozinho no algodão, depois de 2, 3 dias, o que acontece? Nasce lá a raizinha, né? Aquela é a semente. Põe assim, ó, o feijãozinho na sua cabeça aí, ó. Passa um pouquinho no algodão, um tempinho e vai. Essa é a palavra de Deus, é a semente. Quando você obedece, ela começa a germinar. Ela começa a abrir. Ela quebra a casca, tira a parte dela que é ruim e ela começa a aparecer e gerar vida onde estava morto, onde você só via morte. Às vezes é assim com a gente está desanimado, não vê nada, a nossa visão está tão natural, a gente olha as coisas de uma maneira tão seca, sem esperança, olha a manchete, olha o noticiário, olha a notícia, o que o cara compartilhou, a gente só vê desgraça. Mas se você der ouvidos à palavra de Deus, vai entrar vida em você. E você não vê. Sabe por quê? Porque o homem natural nunca vai ver as coisas de Deus. Mas o teu espírito ligado ao Senhor, ele vai ver. Olha o que ele fala aqui em Marcos 4. Ele fala outra parábola logo depois do semeador. Muito legal. Ele diz assim, disse ainda, ó, parábola da semente, Marcos 4, 26. Todo mundo achou? Vamos lá, acompanha que vai ser bom.
O reino de Deus é assim como se um homem lançasse a semente à terra. Depois dormisse e se levantasse de noite e de dia, e a semente germinasse e crescesse, não sabendo ele como. Está vendo? O homem natural, está falando de coisa natural. Dormir à noite, acordar durante o dia, mas enquanto ele deu crédito, a semente está ali crescendo, crescendo, brotando, gerando vida, gerando esperança, de uma maneira misteriosa, né? Como se ele não soubesse como isso funcionasse. A terra por si mesma frutifica. Diga assim, dentro da semente tem vida. E a boa terra. E quando ela cai na boa terra, ela vai frutificar. Viu o que a Bíblia disse? A terra por si mesma frutifica. Repete assim comigo. Eu preciso criar um ambiente de fé na minha mente, na minha vida. É o que você precisa e eu preciso. Para que venha frutificar. É o ambiente que ajuda. Quantas sementes de feijão ficam dentro do saco de feijão e não multiplicam, e não germinam, e não produzem nada? Hoje tem uma linha de alimentação chamada crudífera. Já ouviu falar? Quem já ouviu falar? A Elisa, de vez em quando fala com isso. Crudífera. Já ouviu? Você comer a comida quando está germinando. Porque eles chamam de comida viva. Que dá mais energia, dá mais saúde. Então, quantos saquinhos de feijão você já viu no supermercado germinando? Nenhum, né? Mas a vida está lá dentro. Assim é a palavra de Deus. Assim é conosco, assim é a parábola do semeador, toda vez na nossa vida. A vida está ali dentro, você recebeu. E ela é carimbada com o penhor do Espírito, com o selo do Espírito. Se você recebeu a vida, Jesus ele falou isso. Aquele que tem a vida, né? Aquele que tem um filho tem a vida. Jesus é a palavra, é a própria palavra. João fala, ele é o próprio verbo que se fez carne, ele é a própria palavra. Você tem um filho, você tem a vida. Você não tem um filho, você não tem a vida. Parece bobo, mas é direto, é assim. Jesus falou isso. Você tem um filho, você tem a vida. E a palavra que ele deixa para a gente quando a gente cria o ambiente, quando a gente se dispõe a obedecer, quando a gente começa a deixar coisas para trás que Mateus, Lucas e João falam, de endurecer o coração, de não resistir à palavra. Eu lembro a primeira vez que eu entrei numa igreja assim, cara, eu era esse cara aqui, ó, à beira do caminho total. Eu desprezava a palavra, eu desprezava o evangelho. Eu desprezava o evangelho. Eu não queria ter entendimento do evangelho. Você entende? Eu era esse cara aí, à beira do caminho. Eu ouvia a palavra e eu não queria ter entendimento daquilo. Então, é esse ponto aqui que ele fala. O cara que não quer ter entendimento, não quer amolecer o coração, não quer dar uma oportunidade, não quer fazer o que o profeta falou. Quem tem ouvidos, ouça. Quem deu crédito à pregação. Então, quando a palavra, quando a semente é lançada, a minha incredulidade não anula o poder da palavra, amém? A sua incredulidade não anula o poder da palavra. Agora a sua fé potencializa aquela palavra que foi lançada em você. Aquela fé, a sua fé é o ambiente que precisa para germinar, para a vida acontecer. E aqui em João ele fala ainda no final, ó, a terra por si só mesmo frutifica, primeiro a erva, uma coisa pequena, depois a espiga e por fim o grão cheio na espiga. E quando o fruto já está maduro, logo se lhe mete a foice porque é chegada a ceifa. Amém? Jesus espera o fruto da palavra dele em nós, porque ele quer colher. Jesus ele quer colher, sabe? Jesus não faz nada por acaso. Jesus não gosta de jogar a conversa fora. Jesus não gosta de perder tempo. Jesus é objetivo, ele é objetivo.
ele caminha no ritmo dele, ele não pressiona ninguém, ele não está apressado para você se converter, ele não está nervoso, nem ansioso, mas ele tem um ritmo dele para que as coisas aconteçam. Sabe, e toda semente tem um tempo de validade, amém? As sementes que são para você, qual é o tempo de validade dessas sementes? Diga assim, a minha vida. Porque passar dessa, as sementes não têm mais efeito. É o tempo que você tem é hoje, meu irmão. O tempo que você tem é hoje, minha irmã, para receber da palavra de Deus, para ser deixado trabalhar pela palavra de Deus, para que você venha frutificar, para que o Senhor venha produzir vida dentro de você, porque Ele deseja que chegue o tempo quando você vai estar maduro na sua palavra vai estar amadurecida em você e Ele vai te colher. O Senhor, Ele quer colher. A Bíblia fala e ilustra isso de várias maneiras. Ele fala que o fim dos tempos é a colheita. Em outra palavra, ele fala isso. Parábola. Então, você precisa deixar a palavra trabalhar em você. Deixar que o Espírito também trabalhe em você. Para que a sua santificação e a sua salvação possam acontecer de maneira real. E no início da parábola do semeador, Jesus ele explica logo de maneira clara que tem alguém muito interessado que isso não aconteça, que é o nosso adversário. Ele é o primeiro interessado para que isso não aconteça, para que você mantenha a sua postura indiferente, talvez, mantenha a sua postura crendo em você mesmo, talvez, acreditando nas suas convicções, onde você não dá abertura para aquela palavra de Deus. E talvez a gente se comporte em alguns momentos como um solo rochoso ou um solo duro, à beira do caminho. Naturalmente nós não entendemos essas coisas, mas a gente precisa criar esse ambiente de fé, de nos alinhar com o Senhor. Nós precisamos dar lugar à palavra em obediência, amém, irmãos? Nós precisamos manter a nossa mente com a palavra de Deus, ou que diz em Filipenses, a gente manter a nossa mente nas coisas que são verdadeiras. Se livrar de contaminações que detonam a nossa mente. Tem muita coisa que detona a nossa mente de graça. Tira o nosso pensamento daquilo que é bom. E você sabe quais são as coisas que você perde a sua fé, por onde a sua fé dá aquela baixada na cisterna, né? Cisterna é uma palavra boa para falar em Macaé, todo mundo entende, né? Cisterna está baixa, meu Deus, né? No verão, então, o que esvazia a tua fé? O que tira o ambiente de fé em você? O que tira o ambiente propício para a palavra de Deus germinar? Você tem que se livrar dessas coisas, ou pelo menos conhecer a fonte, e cortar ali a ligação e fechar a porta. Feche a porta na cara do seu adversário. Filipenses ele fala para a gente manter na nossa mente tudo que é verdadeiro. Filipenses 4:8, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama. Cara, se você passar um filtro de boa fama, te garanto que você não vai mais ver 10% menos, você talvez vai ver em torno de 10% das notícias que circulam hoje, talvez menos, de boa fama. Tem pouca coisa de boa fama para a gente ver. Tem muito pouca coisa, infelizmente, e não é só no nosso país. Se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Para a semente de Deus germinar em nós, a gente precisa cultivar esse ambiente de fé. Sabe aquele teimosinho de Jesus? Tampa os ouvidos para um monte de coisa. Se faz de bobo para milhares de outras. Não sendo bobo, amém? Estou te falando para você ser bobo. Mas tem muito lixo por aí para contaminar a gente. E a gente não, fazendo a gente não ver, não perceber. E ser sufocado pelas circunstâncias. Ser sufocado por modelos. Olha, ele fala sobre a fascinação das riquezas. Ambições pessoais concorrendo, sufocam a palavra. Né? A gente é muito bombardeado por essas coisas. Eu quero ser alguma coisa, eu quero ser alguém importante. Deixa eu te dizer, você é importante já.
Você já é importante para Jesus. Cara, mas quem é Jesus? Ele está ali na esquina, ele vai ser meu patrão. A Bíblia fala para você fazer todas as coisas como se fosse para ele. Eu quero ser importante, eu quero ser alguém, eu quero ser um exemplo, eu quero ter alguma coisa, afinal de contas está todo mundo se dando bem. Sabe, quem ganha mais de R$ 2.500 no Brasil já está na faixa dos mais ricos, você sabia? Tem muita gente que queria ter uma vida igual a sua. Por aí. Às vezes a gente quer ter uma vida boa, né? Será que a nossa vida é tão ruim assim? Será que a nossa vida não é boa? Então a gente precisa cultivar esse ambiente de fé. Porque Jesus, ele quer produzir algo em nós. No Salmo 139, nos versículos 14 e 16, se você não quiser abrir, eu leio aqui para você. O salmista diz assim, ó: graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles descrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Esse é o Deus que se relaciona com você, esse é o Deus que colocou uma palavra, ou melhor, uma semente misteriosa para germinar em você. E o adversário tem roubado muitas vezes essas sementes de Deus em nós, fazendo a gente se sentir desqualificado, menos santo que a maioria dos santos que a gente conhece por aí, não merecedor de qualquer coisa. Sabe, isso não é novidade nenhuma, a Bíblia fala que ninguém merece nada. Ninguém por si só merece coisa alguma, ninguém por si só, por mais chateado, aborrecido, angustiado, aflito, ansioso, pode acrescentar um minutinho de vida a mais na sua história. Mas a germinação da palavra é determinada pelo meio, pelo ambiente. Se ela encontra um ambiente adverso, ela não germina. Eu quero te ajudar a entender, porque às vezes a gente fica agarrado em muita coisa hoje, amém? E a gente não avança, a gente não vai, a gente paralisa, a gente fica preso, de certa forma, na nossa vida, achando que a nossa vida está estagnada, está limitada, está paralisada. Naturalmente, a semente, ela precisa desse ambiente favorável. Espiritualmente, a gente precisa de fé. E a gente precisa de fé e perseverança. Em Lucas 8:15, que fala dessa parábola, ele fala: que a semente que cai em boa terra, ele explica que a semente que caiu na boa terra são os que, tendo ouvido, dado ouvido, prestado atenção, entendido, se abrindo à palavra de Deus, de bom e reto coração, alinhado com Deus, desejosos do Senhor, reconhecendo que Ele pode mudar, que Ele pode fazer algo, retém a palavra, põe em prática, guarda para si, considera, leva em conta a palavra na sua vida, considera a palavra de Deus nas suas escolhas, nas suas atitudes, na sua postura, considera os conselhos de Deus, estes frutificam com perseverança, é o que diz em Lucas 8, sabe, Jesus não enganou ninguém. A gente tem uma vontade de ser enganado, mas Jesus não enganou ninguém. Ele falou: aquele que vencer, aquele que for fiel até a morte, esse herdará a salvação, a vida eterna.
ele fala de uma perseverança. E é outra coisa que o nosso adversário tem trabalhado muito nas nossas gerações. Perseverança. Fala aí, quanto tempo seu filho quer esperar alguma coisa? Hein? Eles acham que a vida acontece num touchscreen. Você clicou, a vida acontece, não é isso? Eu olho para a geração do Samuel e fico preocupado com isso. E a Bíblia fala de perseverar. 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 Eles não querem nem perseverar para mudar uma fase no videogame. Eles querem mudar para outra. E a Bíblia fala de perseverar. Tinha um cara que eu gosto de ler, e ele fala que os melhores cristãos dos últimos tempos vão ser os atletas. Sabiam? Atleta? Porque eles têm perseverança. Porque eles perseveram muito. Eles quebram barreiras, eles esmurram o corpo, eles vão contra a vontade, eles dão o último gás. Isso é uma cultura que precisa, isso é algo que precisa ser resgatado nessa igreja desse tempo. Perseverança. Como é que está a sua terra? Como é que está seu coração? Como é que está a sua mente? Como é que está a sua mente aí? Está endurecido? Está à beira do caminho? O que você esperava essa noite? Como é que está a sua mente? Porque isso é fundamental para a gente quando a gente se expõe à palavra do Senhor. Isso é fundamental para a gente, como está o nosso coração. A gente está meio pedregoso, está meio raso, superficial. Você entende que isso são fases, são momentos? Você entende que a gente pode acontecer isso de vez em quando com a gente pode esmorecer, a gente pode ficar superficial, a gente pode ficar decepcionado com algumas coisas e não dar crédito à palavra de Deus, e a gente fica esperando crescer alguma coisa que estava ali dentro e está só esperando um ambiente favorável para germinar. Como é que está aí? Como é que está a sua plantinha aí? Ela tem raiz? Porque fala que a dificuldade, ou a provação, ou a adversidade, que ele simboliza como o sol, ele mata a planta. Mas mesmo uma plantinha aparentemente morta por cima, se ela tiver uma raizinha forte, ela aparece de novo. Amém? Você não pode perder a sua raiz. Você não pode sair dos seus fundamentos, amém, irmãos? Você não pode deixar as suas convicções em Cristo serem arrasadas por qualquer ideologia, serem arrasadas por qualquer comentário de um colega de trabalho, alguém ignorante das coisas de Deus, alguém cego como a gente era outrora, ou um tempo atrás, ou ainda estamos. Isso não pode arrancar a tua raiz, a palavra de Deus não pode ser tirada de você, aquela pedra, aquele fundamento não pode sair dos teus pés. Você pode até ser abafado por algumas dificuldades, e nós seremos, e nós poderemos ter a nossa vida sufocada em alguns momentos, mas a gente não pode se encher, se embriagar das coisas da terra e fazer de conta que o reino de Deus é uma história distante. Sabe, porque a gente tem impressões hoje com o Espírito Santo. Eu não invento coisas, as pessoas têm visões, as pessoas recebem palavra de Deus. Existe algo espiritual que acontece, se movimenta muito rápido. Se movimenta muito rápido que às vezes a gente não entende. A gente fica perdido. Parece que você já entrou no cinema quando o filme está rodando. Quem já entrou? Às vezes as nossas experiências espirituais são desse jeito. Você entrou no cinema com a luz apagada, teu olho está se acostumando com a visão e está rolando aquela cena de fight lá, de tirar o fôlego. Aí você entrou, passa 5 minutos, aí te tira do cinema. Foi a sua experiência espiritual. Aí você não entende nada. Mas existe um reino, existe um espírito, e existe um Deus que governa esse reino, e que Ele quer te impregnar, Ele quer trazer sementes poderosas para frutificar em você. Diz amém. Ele quer fazer algo em você, Ele quer fazer algo através de você nesse tempo. Davi, ele disse muito preocupado uma vez, e eu vejo muita sinceridade naquela palavra de Davi. Quando o pessoal está começando a movimentar a arca,
Quando o pessoal começa a trazer a presença de Deus, porque a arca era a presença de Deus, eu vejo uma sinceridade tremenda nas palavras de Davi, que ele diz assim: como poderei trazer a presença de Deus a mim? Cara, é tremendo aquilo ali. Isso é um exemplo de frutificação. Deus colocou algo no coração de Davi para ele ser um cara que ia resgatar e trazer de volta a presença de Deus para aquela nação. E ele tinha uma sinceridade no coração. Ele era um cara exemplo a ninguém. Não é? Você acha que Davi é um grande exemplo? Eu acho que não. Ele teve milhares de deslizes, como muita gente tem. Mas ele tinha algumas coisas que o Senhor quis fazer na geração dele. E ele se abriu para a presença de Deus, ele se abriu para a palavra de Deus, ele temia Deus, ele aprendeu a obedecer a Deus, passou por dificuldades, por reveses complicados, a família dele ficou caótica por gerações, mas tinha uma palavrinha lá, e ele se importava, e ele disse: como poderei trazer a presença de Deus? Eu vejo muita sinceridade. Isaías disse, envia-me a mim, quando ele teve aquela experiência. Será que ele estava com crise de identidade? Acho que ele queria ser evangelista. Ele era profeta. E Pedro disse, para quem iremos? Pois só tu tens as palavras de vida eterna. E nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. São pessoas que deixaram a palavra de Deus frutificar. Queria que você ficasse de pé, vamos orar. Terminamos. Queria orar por você, se você quiser vir aqui à frente. Queria perguntar para você, como é que está a tua mente? Como é que está você? Como é que está teu solo? Você está se sentindo meio à beira do caminho? Pode vir aqui à frente. Eita. Você está se sentindo meio à margem do caminho? Você está se sentindo meio seco? Você está se sentindo meio um peixe fora d'água? Você está se sentindo assim, cara, esse rapaz não sabe como é que está lá em casa, como é que as coisas estão. Estou precisando de uma direção. Vem aqui à frente. Vem aqui para frente. Vamos orar. Eu creio no poder da oração. Amém, Jesus?